Essa narrativa é a base da nossa existência. Eu sou fulano, filho de cicrano, vivei assim, tenho uma personalidade assim, eu gosto disso, não gosto daquilo, fico com raiva disso aqui, fico feliz com isso aqui, eu passei por uma situação difícil, eu passei por uma felicidade. Isso é a narrativa que a gente vai construindo, que é a nossa história, que tem relação com as nossas memórias. A maior parte dessa memória inicial a gente não tem acesso, mas a gente tem notícias dela, tem indícios dela, aonde? No nosso comportamento. Por quê? Porque o nosso comportamento ele é reativo. E aí a gente vai entender um pouquinho disso. Esse cérebro imaturo é um cérebro que precisava sobreviver. Tudo que eu experimentei, eu guardei em forma de memória primitiva atrelada a uma emoção. Então vamos lá. Se eu senti muito desconforto e insatisfação, eu precisava lutar ou correr. O bebê não faz isso, mas o cérebro dele ativa mecanismos que libera muito adrenalina, 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 e se isso é recorrente, ele começa a liberar cortisol e cria toda uma estrutura aqui biológica para reagir àquele tipo de estímulo. Logo, ele guarda essa memória, porque ele precisa sobreviver. E toda vez que ele viver algo próximo daquilo, ele precisa reagir da mesma forma. Assim como o bebê, quando está tendo uma reação de satisfação, amamentação, por exemplo, a água morna do banho, libera dopamina e guarda essa memória relacionada àquela vivência ali. Assim a gente segue construindo a nossa memória. Lá na frente, quando eu for me comportar no mundo com as outras pessoas, eu só vou projetar isso. E isso aqui tem um detalhe importante. O nosso cérebro, ele gasta 25% da energia do nosso corpo parado, sem realizar nenhum tipo de atividade. Então, é uma estrutura do nosso corpo que gasta muita energia. Então, quando a gente pode poupar o máximo possível, a gente vai poupar, para que o resto do nosso corpo continue funcionando em equilíbrio e a gente continue sobrevivendo. Então, o que a gente faz? A gente automatiza tudo via memória, que é afetiva, que é inicial, entende, cria um manualzinho e segue repetindo ele para o resto da nossa vida. E isso se constrói até mais ou menos 5, 6 anos. Então, se esse sujeito ficou paralisado ali nessa fase oral inicial, que é entre o nascimento até mais ou menos uns 2 anos, esse sujeito não conseguiu nem desenvolver esse cérebro. E esse manual é um manual que está em constante alerta. É um sujeito em sobrevivência e é um sujeito que não tem habilidades, por exemplo, para simbolizar, dar nome, dar sentido e contar uma narrativa lógica de si. É um sujeito que ele vive aqui no presente, numa emoção bruta, a partir do estímulo do outro ele reage. E por isso que é tão conflituoso. O limite, por exemplo, é um paciente que é muito comum, muito conhecido, um desses limites é o border. Tem outras condições também, o narcisista é um limite, mas o mais conhecido é o border. É um sujeito que precisa do outro para dizer quem ele é o tempo inteiro. É um sujeito que precisa do outro para delimitar o espaço dele. É um sujeito que precisa do outro para dar o chão, o sustento para ele existir. Por quê? Porque a relação comprometida é a relação com a mamãe. Então vamos lá. Aqui no nosso mapa, nesse início, a gente tem um monte de coisas, várias condições que devem acontecer de determinada forma para o sujeito, entre aspas, dar certo e ir para o mundo. Caso isso não aconteça, esse sujeito tem uma relação comprometida com aquele primeiro cuidador, a forma como esse cuidador apresentou o mundo e como esse cuidador se relacionou com esse sujeito nas suas mais diversas experiências. Então é como se o Winnicott coloca, né, como um congelamento de experiência. Ele parou ali. Nada mais se desenrolou e se desenvolveu. Então esse sujeito, né, biologicamente, vai continuar crescendo, o corpo vai se desenvolver. Mas essa estrutura mental e cerebral ainda não amadureceu. Então, às vezes, é um sujeito que é um adulto, com essa estrutura comprometida ainda e congelada nesse lugar ainda muito primitivo. Que é isso que a gente tem. E por que a gente economiza energia? A gente economiza para a gente manter tudo equilibrado. Então, se eu tenho o ser humano funciona dessa forma, a partir da economia de energia, eu lá na frente vou fazer o que para me relacionar? Repetir aqueles padrões que eu já tenho, que eu já conheço. O sujeito limite, a relação principal influente que determinou todo esse congelamento é a relação com esse primeiro cuidador, vulgo mamãe, né, na maior parte das vezes. Então, a relação que ele vai projetar para frente é a relação com essa mãe. Então, observem,
o border, ele tende a se relacionar com um outro conflituoso, ansioso, angustiado, que faz com que ele esteja sempre em conflito, inseguro, mas ao mesmo tempo inseguro e ao mesmo tempo domine ele na relação. Por que que domina? Porque mamãe também era a maior que dominava, que engolia, que intervia, inclusive de forma muito invasiva, ansiógena, mas ao mesmo tempo dava chão, dava suporte para aquele sujeito existir. E aí, quando o sujeito está nessa relação projetando essa figura materna e o outro não corresponde àquilo que ele precisa, ou que ele acha que precisa, que seja suficiente para demarcar isso, aí é quando começam os conflitos, e por isso que é uma relação extremamente instável. Porque esse sujeito, ele é na reação, ele vive a emoção bruta, ele não consegue internalizar, né, de forma, representar mentalmente a imagem do outro e criar uma narrativa do outro, da história e da relação com esse outro. Ele vive aquilo numa emoção muito bruta, muito crua, não consegue dar nome para aquelas condições. Então, Pauline, em resumo, o que que faz com que o sujeito tenha essas estruturas primitivas que são os tais pacientes difíceis, que era caso principal do Winnicott? O sujeito precisa passar por um processo recorrente, inclusive, e aí tem uma diferença de trauma, que eu já vou falar para vocês, um processo recorrente de situações que lhe trouxeram extrema insatisfação, insegurança e angústia do aniquilamento. Ou seja, o sujeito sentiu naquele momento que ele ia morrer. Um exemplo, coloca a criança numa água fria do nada para tomar banho, um bebê. Desequilibra a temperatura do corpo, dá um susto no sujeito, e se isso é recorrente, vai deixando ele num alerta. Esse sujeito tende a desenvolver algum mecanismo para lidar com aquilo. E esse mecanismo geralmente cria uma rigidez nessa personalidade. E o sujeito provavelmente vai ter pavor de gelo, de água fria, de frio, ou qualquer situação que traga para ele aquela sensação. Quer outro exemplo? Um sujeito que vem de um ambiente muito bagunçado, barulhento, muita gente, pegava toda hora, não deixava o bebê dormir, a mãe ou o pai ia para o bar, e som alto, essa coisa toda. Quando esse sujeito cresce, ele não suporta, não lida e entra em pânico, tem crises de ansiedade em ambientes barulhentos, em ambientes que tem muitas pessoas, e tem fobia social, o sujeito tem problema em lidar com outras pessoas, quando na verdade aquilo é um gatilho, aquela situação é um gatilho de algo que ele nem se recorda. E é por isso que o pessoal vai para a clínica. Então a gente tem uma linha de desenvolvimento que tem que acontecer, a gente tem algumas condições que são necessárias para esse desenvolvimento acontecer de uma forma que o sujeito crie condições de experimentar a vida de uma forma tranquila, né, o máximo possível, equilibrada. E eu falo de possível porque não é perfeito, esses pais não são perfeitos, a realidade, a experiência não é perfeita, mas ela é possível. E sendo possível, é algo que dê condição para o sujeito existir de uma forma que não lhe traga sofrimento. Claro que vai ter uma falha aqui, outra ali, inclusive é necessária para ter a frustração e o sujeito desenvolver, criar mecanismos para lidar com as adversidades. Mas quando isso é muito profundo, é muito violento e é recorrente, fica uma marca, uma tatuagem ali, que é a cristalização dessa personalidade. E é uma personalidade o quê? Que não conseguiu se desenvolver, integrar essas experiências, e por isso que tem esse tipo de estrutura. E aí a gente tem lá no consultório o quê? As pessoas que têm relacionamentos ruins, as pessoas que têm um vazio existencial, e a própria psicose, que a gente já sabe que é um sujeito que tem uma forma singular de existir. Né? Essa forma singular de existir, ela às vezes não condiz com aquilo que a cultura pede. E esse sujeito é marginalizado, esse sujeito às vezes não tem assistência devida e por isso entra num sofrimento psíquico. Mais ainda, esses sujeitos ainda nessa fase primitiva, quando não tem a devida assistência ou não busca, né, pela análise ou qualquer processo que possa ajudá-los, compromete inclusive a vida dos que estão ao seu redor, toda a família e pessoas que se relacionam com esse sujeito. Então, entendemos que o que é estrutura psíquica? É a forma que o sujeito se organiza a partir das demandas, das experiências de vida, desde o seu nascimento até mais ou menos 5, 6 anos. Né? E aí, como a gente tem uma forma de lidar e de se organizar
a partir da economia de energia, que eu já expliquei para vocês aqui, a gente acaba automatizando a partir das memórias iniciais que a gente tem. Então, o nosso comportamento na vida adulta, ele vai ser somente a maior parte das vezes, uma projeção daquilo que vem do nosso manualzinho de existência, que foi construído a partir de memórias emocionais. Então, o que a gente escolhe, na verdade, o que a gente faz, como a gente se comporta, é automático, é emocional. Então, as pessoas às vezes acreditam que estão tomando decisões racionais, que estão olhando para a situação de uma forma racional, quando, na verdade, todo esse processo de escolha e de comportamento tem fundo afetivo emocional. A gente age e repete a partir daquilo que a gente construiu de memória primitiva. Resolve? Tem como resolver? Tem como achar uma alternativa para isso? Para as estruturas mais primitivas, o processo é muito complicado, difícil, por isso pacientes difíceis, porque você não muda a estrutura do sujeito, porque é como se fosse uma cristalização, como o próprio Freud coloca. O sujeito é quem é e ele se organiza daquela forma. É a forma que ele entende que ele tem, a única, né? Foi a que foi possível para que ele possa existir no mundo, para que ele possa se relacionar com ele mesmo e com o outro. Mas como que a gente consegue intervir nesses processos? Dando condições para que esse sujeito tenha melhores respostas do meio e que esse sujeito não esteja numa condição de sofrimento. 2 exemplos básicos. Na psicose, por exemplo, a própria condição com a família, a não marginalização, condições dignas de existência. Esse sujeito vai sair da psicose? Não. Mas ele vai ter qualidade de vida, qualidade de experiência e pequenos avanços para lidar com essa dinâmica com o real. No border, os limites em geral, né, a mesma coisa. Ele tem um pouco mais de possibilidade de desenvolvimento, ele consegue talvez simbolizar, dar nome, melhorar a qualidade dessa narrativa de self, para poder existir de uma forma mais, entre aspas, confortável, de uma forma que traga qualidade e não tanto o sofrimento. Porque uma coisa é você vivenciar sempre o conflito, relações abusivas, violentas e muito sofrimento. Outra coisa é você entender que você vive isso porque você projeta aquilo que vem de dentro de você, daquilo que você experimentou. E quais as alternativas que você tem, inclusive, para lidar com essas questões. A maioria, inclusive, faz uso de medicação, estabilizador de humor, antidepressivo, ansiolítico, porque também ajuda a melhorar a condição desse sujeito. Então, essas são as questões que eu queria trazer hoje para a gente pensar, para a gente refletir. Lembrar que esse adoecimento psíquico, ele pode estar atrelado a algo orgânico, mas a maior parte das vezes é uma organização subjetiva, a forma como o sujeito encontrou de existir, né? Agora, na psicose, a gente sabe que tem as questões que são relacionadas à biologia, né? A genética, que a esquizofrenia, por exemplo. Então, a gente tem que considerar sempre, existem traços genéticos para que desenvolva aquele tipo de problema? Pode ser que exista, mas a gente tem que pensar que o ambiente, e aí a gente está falando de epigenética, tem uma influência ainda maior, inclusive, nesses genes, que podem ou não desenvolver. Porque uma pessoa que tem o traço para desenvolver a esquizofrenia, a partir da experiência dele, ele pode ou não desenvolver. Então, a gente tem muito mais, talvez, uma influência do ambiente para o desenvolvimento de algumas questões, porque é a forma como o sujeito vai se organizando ali. Então, hoje a gente fica com esse primeiro processo, que são as estruturas pré-verbais. Por que pré-verbais? Porque o sujeito ainda não entrou no processo da linguagem, e a linguagem está atrelada não é só a palavra, mas a linguagem cultural. Quais são as regras sociais? O que é a cultura? Como ela me atravessa? O que pode, o que não pode? O que é ser uma pessoa dentro dessa cultura? Né? Quais são as regras? Qual é o pacto social ao qual eu vou me adaptar? E é isso que vai acontecer com o sujeito que conseguiu se integrar, que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, que é o sujeito que conseguiu se integrar, e aí eu brinco sempre nas minhas lives que é o sujeito mais bem castrado, porque é aquele que se adaptou à realidade, aceitou as regras e engoliu, abafou todos os seus impulsos para poder existir nessa condição que é permitida pela sociedade. Então a gente fica aqui, agradeço a atenção de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar aqui para ajudar o nosso canal a crescer e chegar nas pessoas que precisam saber um pouco mais sobre psicanálise. Afinal, psicanálise é sobre quem nós somos e por que nós somos.